A Monster Who Levels Up capítulo 145. Não se sabia quanto tempo tinha passado. No entanto, ele sabia com certeza que a área interna do espaço isolado havia crescido tanto quanto um playground de escola primária. De fato, parecia uma situação desesperadora. Mas também havia algo a mais para consolar Saidin. À medida que ele continuava a lutar com Batory, o grau de avanço para a estrutura dos músculos e densidade óssea continuou a aumentar até que, finalmente, a janela de alerta que dizia: os músculos foram fortalecidos e os ossos foram fortificados, acompanhou a conclusão de 100% para o avanço. A melhora foi bem fácil de ver por ele mesmo. Não só a dor que ele sentia depois de ser chutado e socado pela irritada Batory diminuía visivelmente. Agora era possível lutar contra ela fisicamente até certo ponto. Claro, ele ainda estava impotente contra seus ataques mágicos. No entanto, por outro lado, Batory estava achando bastante suspeito em relação ao aumento repentino de Saidin em sua robustez geral. Mas ela deixou de lado suas suspeitas rapidamente depois que ele inventou uma desculpa de "eu me acostumei com suas agressões violentas". Só isso. Seja lá o que for, ele ainda conseguiu assimilar completamente a essência física de Batory para si mesmo. E a próxima coisa que ele começou a absorver foi o conhecimento de feitiçaria acumulado nos últimos 300 anos. Ele inicialmente esperava pela habilidade onde ele poderia transformar todo o seu corpo em vapores puros de mana. Mas ainda assim, isso não era outro senão a feitiçaria, algo que se acreditava ser um nível superior à magia regular. Como o Leviatã, um ser de mana, ele seria capaz de exercer feitiçaria de forma muito mais eficaz do que Batory e jamais o fará. E agora, o grau de avanço para a feitiçaria estava em 15%. Está tudo feito. E assim, enquanto ele tentava reunir 15% de conhecimento fragmentado da feitiçaria em sua cabeça, as risadas bastante satisfeitas de Batory podiam ser ouvidas do nada. Ele enviou um olhar curioso para o caminho dela. Não havia necessidade de ele dizer nada. Realmente, ela deveria começar a resmungar sozinha. De qualquer maneira. Fu. Mas, desta vez, as explicações de Batory não foram estritamente necessárias. Havia um castelo de papel empilhado com cartas de baralho à sua frente. Batory havia construído essa pilha de 50 centímetros de altura com um método que Saidin lhe ensinou. E era bastante evidente que ela estava muito satisfeita consigo mesma. Sentindo-se bastante satisfeita por algum motivo, Saidin soprou com a boca. O castelo de papel tremeu lamentavelmente antes de desabar. E o rosto de Batory também se amassou. O que diabos você está fazendo? É divertido? Não deveria ter te ensinado isso. Realmente agora. Agindo exatamente como um homem que está prestes a morrer. Seu temperamento está tão podre. Mas, além de tudo isso... Ei! Você não quer jogar uma rodada de cartas comigo novamente? O jogo de cartas a que Batory se referia era One Card. Ele brincou com ela antes depois de ver como ela parecia entediada. Mas agora, ela estava incomodando-o mais de 18 vezes por dia sobre jogar com ela. Claro que, quando se fala em dia, é em termos do fluxo do tempo dentro desse espaço isolado. No entanto, não se sabia quantos dias ficaria fora para um dia passado dentro. Não quero. Que ridículo. Era você que queria jogá-lo antes. É porque você perdeu para mim o tempo todo. Você é bem-vinda a acreditar nisso se quiser. Diante da bicuda Batory,
O as que costumava ocupar o primeiro lugar do castelo de papel. Agora colapsado. Flutuou preguiçosamente. Ele olhou para aquela ocorrência inócua sem pensar muito quando, de repente, um único fio de eletricidade passou por suas células cerebrais. Uma sensação de calafrio descendo pela espinha, a intuição do licantropo estava agindo. Não. Não era como se ele tivesse outra espiada no futuro. Só isso. Uma certa suspeita passou por seu cérebro como um clarão de luz. Só isso. O quê? Ela respondeu enquanto recolhia o baralho de cartas. Como ela soava mal-humorada. Saidin teve que pensar um pouco. O que ele estava prestes a dizer seria visto como uma má conduta muito maior do que explodir seu castelo de papel. Afinal, o que é isso? Fale. Logo. Você vai morrer em breve de qualquer maneira. Então por que você está hesitando? Fut. Ele acabou rindo depois de ouvir as palavras dela. Embora fosse seu próprio desejo arrogante de não querer respirar o mesmo ar que os humanos. Ela aparentemente viveu toda a sua vida presa em um castelo em algum lugar. E bem, ela certamente estava cheia de curiosidade como resultado. E se ela era tão curiosa? Isso também significava que ela estaria cheia de perguntas também. Nesse caso, ela não teria escolha a não ser admitir as palavras que os outros podem pensar como nada mais do que uma tentativa de azedar a relação. Bem, não é nada. Só perguntando porque estou curioso. Seu plano. Seu senhor declarou que definitivamente terá sucesso? Quando ele cautelosamente testou as águas. Batorre orgulhosamente assentiu com a cabeça. Isso mesmo. Nosso senhor pode ver tudo. Entendeu? Embora ele esteja velho agora e tenha que dormir muito hoje em dia. Então, esse cara deve estar pensando que tanto tempo quanto espaço podem ser distorcidos ao mesmo tempo? As sobrancelhas de Batory se estreitaram. Isso mesmo. Ambos ao mesmo tempo. Ei! O que você está tentando dizer aqui? Pare de falar asneiras. Não. Viu? Estou apenas curioso. Mas isso não faz sentido. Você já ouviu falar no termo contradição? Batory não sabia. Mas ainda acenou com a cabeça em um ângulo oblíquo como se já soubesse. Explicarei isso mais adiante. Seja como for. O que vocês vampiros querem é inverter a linha do tempo e pular pelo espaço de uma só vez. Tempo e espaço. Qual deles precisa proceder primeiro para que o plano tenha sucesso? Que merda você está vomitando desta vez? Você é realmente um vira-lata. Você até late como um quando fala. Como esperado. Suas expressões foram mal-humoradas. Não. Na verdade, parecia que ela não tinha ideia do que ele estava falando. Bem, agora, pense nisso com cuidado. Se a linha do tempo foi invertida primeiro, então não haverá nenhuma fissura em seu novo período de tempo. Então como você vai pular pelas dimensões? E também, se você pular as dimensões primeiro, então a nova dimensão não terá fissura lá. Então como você vai reverter a linha do tempo? Olhar o plano com um olhar crítico. Influenciar simultaneamente o tempo e o espaço era impossível. Não importa o que aconteça. A diferença de um único microsegundo deve sempre existir. Por isso, o plano deles definitivamente tinha uma contradição. Não foi particularmente difícil entender esse problema. Mesmo um leigo perceberia essa questão eventualmente. Dado tempo suficiente.
Em outras palavras, qualquer suspeita. O Senhor Vampiro. Figura que exigia lealdade cega, inquestionável e absoluta de seus súditos. Bem, para mim, não importa o quanto eu pense sobre isso. Parece que seu senhor está usando você. Saidin disse que está é apenas uma linha. Mas a espessa intenção de matar e a forte pressão foram rapidamente adicionadas à atmosfera. No entanto, depois de assimilar completamente a constituição de Batory, tais ameaças físicas eram tão boas quanto inexistentes para ele agora. Ei! Talvez você não queira morrer afinal? Que tal viver o resto de sua vida miserável sendo despedaçado por outros monstros? Sua voz estava tingida de pura raiva. Mas ainda assim, dentro de seus olhos silenciosamente trêmulos, um tipo de inquietação que não podia ser escondida também podia ser sentida. Além disso, não há necessidade de o senhor fazer algo assim. Então, aqui está a coisa. Todos vocês querem voltar ao seu mundo original. Certo? Mas seu senhor provavelmente não. Muito provavelmente. Ele já sabe que é impossível voltar à versão passada do seu mundo natal. Até eu acho que é definitivamente possível derrubar o cronograma ou as dimensões. Com certeza. Mas isso é só quando você escolhe um ou outro, o tempo ou o espaço. Então, em outras palavras, talvez o senhor esteja planejando deixá-lo em seu mundo natal como um mau hábito, enquanto ele mesmo está sozinho, ou talvez com aqueles capangas leais apenas a ele. Retorne à versão passada da Terra, para que ele possa engolir a versão indefesa deste planeta para si mesmo. Você. Cale a porra de sua boca. Assim que terminou de falar, Batory o atacou enquanto rosnava descontroladamente. Ao contrário das outras vezes. Porém, seu movimento era urgente e não tinha aquela certa elegância que possuía. Seria essa a evidência clara de que ela estava inquieta? Saidin afastou seu rosto com as duas mãos e continuou com suas palavras. Ouvi Rosradel chamá-la de futura líder dos vampiros. Mas aqui está outra coisa, você acha que o senhor aceitará isso? Vampiros são um monte de ambições e desejos enrolados em um só. Quer dizer, aqueles com linhagens mais nobres do que nobres não têm uma obsessão mais forte por poder e prestígio? Kobak. O senhor já disse. Ele escolherá o substituto para o seu eu envelhecido. Bem, isto é, quem gostaria quando ele diz que vai governar sobre você por centenas, talvez milhares de anos no futuro? Não importa o quão bem o senhor controle os instintos dos vampiros de beber sangue usando qualquer artefato especial. Ele será morto muito antes disso. Além disso, depois que ele entregar o cargo, o que aconteceria se um de vocês causasse uma revolta ou algo assim? Acalmando seu coração trêmulo, Saidin fez o possível para formar um escárnio. Ah! Aliás, é mesmo verdade que o senhor dorme muito? Pelo que ouvi, ele não tem, tipo, mais de 100 anos de vida? Foi então que a mana de Batory começou a se levantar como um dragão subindo aos céus. A mana cor de sangue fervendo espetacularmente em sua pele mostrou o quão violenta sua fúria foi desta vez. Nosso Senhor não é esse tipo de pessoa. Saidin sorriu e acrescentou as palavras finais. Oh! Será mesmo? Talvez isso tenha cruzado sua linha de fundo, já que ela o atacou como se estivesse planejando dissecá-lo ali mesmo. Ele afundou as presas nos ombros dela e se segurou desesperadamente. Logo depois,
Ele foi recebido pelo tipo de dor, onde parecia que seus órgãos estavam sendo arrancados um a um e sua coluna estava sendo esmagada em pedaços. E depois de algum tempo, Batory parou abruptamente o que estava fazendo. O quê? Seu mosquito estúpido! Ela com raiva empurrou Saidin para longe dela enquanto ele continuava a sugar seu sangue. Como ele estava lamentando o fato de que o grau de avanço ainda estava em apenas 30%. De repente, as rachaduras começaram a se formar nas paredes da barreira de isolamento. Ah! Parece que o grupo de resgate chegou. Um sorriso se formou automaticamente em seus lábios. Ele retraiu a pele que cobria seu corpo, ele mudou de volta para a aparência do humano. Batory olhou para ele com uma expressão ilegível, antes que seus lábios se torcessem para cima. Sério? Nesse caso, eu deveria matá-los todos. Então, quando a luz da espada dourada cortou a parede da barreira, uma fenda se abriu na parte da cúpula preta que não parecia que iria quebrar. Não importa o que acontecesse. E 3 segundos depois, com um barulho alto de rasgamento, a fenda que aparecia de um lado se espalhou para o resto da cúpula. E a coisa toda se quebrou e desmoronou como pedaços de vidro caindo. Conseguimos! Senhor Saidin! Havia 2 pessoas dentro do espaço isolado. Como esperado. Eles eram a mulher Batory e Kim Saidin. No entanto, suas posições eram um pouco estranhas. Saidin estava deitado no chão, enquanto Batory o segurava em cima. Era um pouco sugestivo. E também era uma posição de domínio. Isso. Que vadia louca! Ao ver essa cena, Azeline gritou antes mesmo de ter a chance de pensar. O que você disse? Ouvindo aquele xingamento desagradável, o rosto de Batory se amassou para se parecer com um demônio. Então, mana começou a jorrar de seu corpo. Mas foi justamente nesse momento que a supressão de mana de Azeline foi ativada. Ao sacrificar cada pedra de mana de monstro tirada do armazém da monstro, eles conseguiram suprimir a mana de Batory. Esses vira-latas imundos! Depois que o uso de mana foi tirado à força dela, centenas de bestas dispararam sua carga contra Batory. Ruídos horripilantes de carne sendo levada ressoaram. E inúmeros parafusos afiados disparados das bestas transformaram Batory em um ouriço em um piscar de olhos. Mas todos sabiam que isso não seria suficiente. A espada de chicote de Yi-Rin. A espada de Zhou Ji-Yuki. As garras frontais do tigre branco e o Gungnir de Qin Yu-Rin desceram sobre a figura de Batory ao mesmo tempo. Eles tinham mais corpos do que ela. E ela também tinha apenas mais uma vida restando. Batory teve que engolir sua humilhação e enviar um sinal de resgate para seus lacaios. Incontáveis auras de espada correram como uma tempestade de raios. Ainda assim, Batory suportou e evitou alguns deles. Não há necessidade de merda como mana. Apenas com seu corpo físico. Ela mal conseguiu se esquivar da aura de espada dourada correndo em direção ao seu coração. Ela então pegou a espada curvilínea que desenhava um arco estranho e passou por sua garganta, jogando-a no chão. E a cavaleiro segurando aquela espada semelhante a um chicote. Yi-Rin acompanhou sua arma e bateu no chão também. Kewake! Yi-Rin! Você está... Em seguida, Batory correu em direção a cavaleiro relaxadamente preocupada com seu companheiro e deu um soco em seu intestino. A cavaleiro feminina louvavelmente suportou contra o poder físico de Batory. Mas ainda assim, uma boa quantidade de sangue jorrou de sua boca.
Batory atacou Kim Il-rin para finalizá-la, enquanto Zhou Jiuqi e o Baek Song se adiantaram para bloqueá-la. Saidin intuitivamente sabia que eles perderiam. Os esforços de Azeline na supressão de mana estavam no limite. E sua reserva de mana estava simplesmente vazia demais para disparar qualquer tipo de magia ofensiva. Além disso, os reforços de Batory devem chegar a qualquer momento. Em outras palavras, recuar foi a resposta correta aqui. Mas, e o método? Usar a velocidade para escapar de Batory era simplesmente um desejo louco. Ela era totalmente capaz de uma curva louca de velocidade onde ela poderia facilmente exceder a velocidade do som e viajar mais de 1 quilômetro em 1 segundo. Então, ele precisa pensar em um meio de escapar. Pense. Ele abruptamente se lembrou da parte de uma certa feitiçaria. Então ele apressadamente começou a mergulhar no conhecimento acumulado que ele roubou e armazenou no fundo de sua mente. Ao fazer buscas, encontrou a transmissão instantânea. Era a feitiçaria que Batory usou para sequestrá-lo naquela época. Kaahan. Ao mesmo tempo, o Gungnir de Kim Il-rin colidiu com o punho nu de Batory e uma enorme parede de nuvem de poeira explodiu para cima. E dentro dessa nuvem onde a visão de alguém estava obscurecida, Saidin identificou os locais de seus companheiros e convocou sua mana para compor a feitiçaria. Como esperado, a capacidade do Leviatã de integrar e manejar mana estava simplesmente além das capacidades de outras espécies. O que? Batory sentiu que algo estava errado e rapidamente começou a se livrar da nuvem de poeira. Mas, ao fazê-lo, a mana azul se avolumou e cercou os companheiros de Kim Saidin. E, todos desapareceram no ar. Onde? Ué! Que diabos? Batory acabou socando o ar vazio inesperadamente. Como resultado, ela ficou completamente confusa, inicialmente. Pelo menos. Que diabos é isso? Para onde você fugiu? Onde diabos você está? Seus vira-latas filhos de uma puta! Então, ela explodiu em pura raiva. Kim Il-rin conseguiu desferir um golpe em seu rosto? A bochecha inchada de Batory parecia aumentar ainda mais a atmosfera horrível e feia. Minha rainha! Ah! Ah! Ei! Seus bastardos! Por que vocês estão tão atrasados? Minhas desculpas. Devemos correr atrás deles? Detectamos o fluxo de sua mana. Anciões e apóstolos apareceram apressadamente e se ajoelharam diante dela. Batory limpou o sangue de seus lábios e arrumou seus cabelos bagunçados enquanto palavras frias de fúria explodiam de sua boca. Não. Estou mais ou menos calma agora. E se corrermos atrás deles? Eles vão fugir usando o mesmo método novamente. De qualquer maneira. Nesse caso, Batory caiu em um dilema. Antes de se lembrar abruptamente do que Saidin havia dito. Aquilo sobre o Senhor dos Vampiros enganando os vampiros. Essa foi definitivamente uma declaração desrespeitosa de que mesmo a morte mais horripilante não seria suficiente para punir. Contudo, vou me encontrar com o Senhor. Perdoe-me. Minha rainha. Nós definitivamente entendemos a fúria de Sua Majestade. No entanto, o Senhor ainda não acordou. Então, ouvindo aquela voz pateticamente fraca, seu sangue parecia brotar na direção inversa. Por que ela não possuía um único lacaio divertido entre todos os seus subordinados?
Por que cada um deles soube apenas fazer isso de forma tão patética? Enquanto ela olhava para essas falhas do tipo masculino, cujos joelhos e até mesmo suas cabeças estavam firmemente colados ao chão, ela não pôde deixar de se lembrar do homem que estava ao seu lado apenas até alguns momentos atrás. E, ao mesmo tempo, incontáveis chamas de raiva dispararam, cada uma delas carregando sentimentos diversos dentro de si. Cala a boca! Seus insetos de merda! Eu vou ver o senhor. Então mostre o caminho, porra! Seus gritos super alto parecia abalar a tranquila encosta da montanha. Observação: o One Card é um tipo de jogo de cartas jogado principalmente na Coreia do Sul.